Hoje, então, a gente vai finalizar a parte de trigonometria. Então, basicamente, a nossa frente ela tem duas partes principais, né? A parte de trigonometria e a parte de geometria analítica. Então, hoje a gente vai finalizar a trigonometria, né? A última aula, assim, formal. Mas lembrando que fica as listas para vocês e qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa, é só me falar. Se precisar, depois para frente também a gente marca outra aula para falar um pouco mais dessa parte. Mas o que eu tinha de conteúdo para dar para vocês, a gente vai encerrar hoje com uma revisãozinha das duas últimas aulas, que são as aulas de função trigonométrica, tanto as funções diretas quanto as funções inversas. Então, eu vou colocar aqui para apresentar. Bom, então, beleza, a gente vai revisar um pouco a parte de funções trigonométricas e funções trigonométricas inversas. Então, a primeira parte, aquele resuminho que eu sempre faço com vocês, que eu sempre gosto de fazer, e é relembrar tudo que a gente tem de característica da circunferência trigonométrica. Foi praticamente, né, o objeto aí principal que a gente estudou nessas últimas aulas. Então, a gente viu, né, essa primeira observação aqui foi uma observação da última aula, né, nossa última revisão, que todo número real, x, né, qualquer número real, ele tem uma imagem em um ponto dessa circunferência, em um único ponto dessa circunferência. Então, se eu quiser aqui o meu real x, tem uma imagem dele nesse ponto aqui, qualquer da circunferência que eu coloquei. Esse ponto, ele é a extremidade de um arco que mede x radianos, tá? Lembrando que a gente tem essa correspondência aí do tamanho do arco em radianos com o número real, porque o raio da minha circunferência trigonométrica é 1. Né? Então, essa conversãozinha aí, ela é de 1 para 1. E as coordenadas desse ponto aqui, elas são cosseno de x e seno de x, certo? Então, sempre lembrando o que a gente tem na horizontal, que a gente tem um eixo x, né? Que seria o mais comum aí pra gente, é o cosseno do arco. O que a gente tem no eixo y, no eixo vertical, é o seno daquele arco. E daí, de tudo que a gente viu, a gente finaliza um pouco essa parte de trigonometria falando das funções. Então, vocês estão vendo aí com a Mayara funções desde o comecinho do ano. Então, a Mayara já falou de função de primeiro grau, função de segundo grau, função modular, vai falar, acho que, de função logarítmica, se não falou ainda. E todos esses tipos de funções, né? Essas funções que têm aí características específicas. E dentro aí dessas funções, a gente tem também as funções trigonométricas, que são aqui as três principais, né? Que são as que mais caem, e acho que não tem necessidade da gente ver as outras. Função seno, função cosseno e função tangente. E o que a gente tem de importante, então, de cada uma dessas funções? Primeira delas, a função seno é uma função que o domínio dela são os números reais. Quando a gente escreve a função assim, quer dizer que isso aqui é o domínio, isso é a imagem, certo? Então, o domínio dessa função são os números reais. O que isso quer dizer? Que qualquer número real vai ter um seno, tá? Quando eu fizer um f de x é igual a seno de x, eu posso colocar qualquer número real aqui no f de x, que eu vou ter um valor de seno de x. E a imagem da função seno é de menos 1 a 1. O que isso quer dizer? Que o seno de um número, ele sempre vai ser um valor entre menos 1 e 1. Então, o seno de um número, o seno de x, ele sempre vai ser maior que menos 1 e menor que 1. Menor ou igual, né? Então, ele sempre tem essa restrição.
por causa da minha... A gente consegue ver isso no meu círculo trigonométrico aqui, né? Esse valor aqui embaixo é o -1. Esse valor aqui em cima é o 1. Então, o valor do seno, ele vai variar entre -1 e 1. Então, a gente tem um valor mínimo que o meu seno pode assumir, que é -1. E um valor máximo que o seno pode assumir, que é 1. Tá? Essa característica é muito importante. A gente vai ver um exercício que usa isso. E vocês vão ver que muitas questões, elas trabalham bastante essa parte do valor mínimo e do valor máximo da função seno, da função cosseno. E outra característica da função é ser uma função ímpar. Acho que vocês viram isso em classificação de funções com Nayara também, né? Mas o que quer dizer ser uma função ímpar, no caso do seno? O seno de menos x, ele vai ser igual ao menos o seno de x, tá? Então, o seno de 30 graus é meio, certo? Se eu quiser o seno de menos 30 graus, vai ser menos meio. Isso caracteriza uma função ímpar. E a função seno, o gráfico dela tem esse formato, que é o que a gente chama de senoide, né? Vem do seno, função seno. O gráfico é uma senoide. E tem essas características aqui, né? Que a gente pode ver pelos valores de seno e cosseno que a gente conhece. Então, a gente sabe que o seno de 0 é 0, o seno de π é 0 também, o seno de 2π também é 0. E os valores de máximo e mínimo do seno são: o valor máximo é 1 para π sobre 2, o valor mínimo é -1 para 3π sobre 2. Então, é 1 aqui no π sobre 2 e -1 aqui no 3π sobre 2. Isso para a primeira volta, né? E aí, para as voltas seguintes, vai só se repetindo. Então, aí vem uma outra característica da função seno. Boa noite, Vitória. Uma outra característica da função seno é que ela é uma função periódica. O que isso significa? Que ela vai se repetindo a cada período, ou seja, ela vai se repetindo a cada volta que a gente dá na circunferência trigonométrica. E o período dessa minha função seno é 2π. Certo? Tem alguma dúvida em função seno? Tranquilo? A gente vai passar para a função cosseno agora, que é praticamente a mesma coisa, né? Função cosseno, mesmas características, mesmo domínio, números reais. Por quê? Qualquer número real vai ter um seno. Mesma imagem, -1 até 1. Seno não, desculpa, cosseno. Por quê? O cosseno, da mesma forma do seno, ele varia de -1 até 1. Então, ele vai variar nesse intervalo aqui, né? Então, da mesma forma, o cosseno tem um valor de mínimo, que é -1, um valor de máximo, que é 1, e uma diferença aí da função cosseno para a função seno é que a função cosseno ela é uma função par. Ou seja, o cosseno de -x é igual ao cosseno de x. Então, como um exemplo, a gente sabe que o cosseno de 30, né, vamos supor que o 30 está aqui. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de -30, o -30 a gente vai pegar aqui. O cosseno de -30 também vai ser raiz de 3 sobre 2. Então, a função cosseno é uma função par. E o gráfico da função cosseno é bem semelhante ao gráfico da função seno, né? A gente chama, no caso aqui, de cossenoide agora. Mas é um gráfico com o mesmo formato. O que diferencia é a posição dele em relação ao eixo, né? A gente tinha para o seno de 0 é 0, o cosseno de 0 já é 1. Então, o pico dessa função vai estar aqui no 0. E aí, mesma coisa, para π é -1, o valor mínimo, é 0 em π sobre 2, aqui o cosseno é 0,
E em 3π sobre 2, aqui o cosseno é zero também. E uma função periódica da mesma forma, com período 2π. O que significa o período? A cada volta, a gente vai repetir esses valores do seno e do cosseno, certo? Função tangente agora. Aí alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Não? O que a gente tem da função tangente agora? A função tangente ela é um pouquinho diferente. Por quê? O que ela tem de especial aqui? O domínio da função tangente não é todos os reais. O que isso quer dizer? Que não é qualquer número real que tem uma tangente. Certo? Por que não é qualquer número real que tem uma tangente? Porque a função tangente, vocês lembram dessa definição aqui? Que a tangente é igual a seno sobre cosseno? Por essa definição, como a gente tem a tangente, ela é definida por uma divisão, esse denominador não pode ser zero. Então, quando o cosseno vale zero, esse valor de x ele não tem tangente. Então, o domínio da função tangente é qualquer real, x pertence aos reais, desde que esse número real seja diferente de π sobre 2 mais alguma coisa vezes π. Ou seja, qualquer meia volta que a função dê onde tangente vale zero. Onde o cosseno vale zero, desculpa. Então, cosseno vale zero em π sobre 2. Cosseno vale zero em 3π sobre 2. Cosseno vai valer zero em 5π sobre 2, em 7π sobre 2, em 9π sobre 2, tá? Então, qualquer coisa que seja π sobre 2 mais um número inteiro vezes π, que isso a gente já viu que é uma meia volta, né? A função tangente ela não vai ser válida, tá? Para ficar mais fácil, é só vocês pensarem. A função tangente, ela não é válida, ou seja, não faz parte do domínio da função tangente, qualquer valor no qual o cosseno é zero. Então, se o cosseno é zero, a gente não tem tangente para aquele valor. E a imagem da função tangente é os números reais. Por quê? A função tangente, diferente da função seno e cosseno, ela não vai variar de menos 1 a 1. Tá? Ela vai variar do menos infinito ao mais infinito. Certo? E é uma função ímpar. Por quê? Eu tenho seno dividido por cosseno. Se o seno é uma função par, o cosseno é uma função ímpar, a gente tem uma função ímpar como resultado aqui. Alguém tem alguma dúvida? Principalmente na função tangente, que eu acho que é o que mais pega. Tem uma dúvida? Tranquilo? Tá. Vamos revisar um pouquinho agora as funções trigonométricas inversas. Vocês viram função inversa essa semana com a Mayara, né? Eu vi que ela estava dando aula disso. Isso, exatamente. As funções trigonométricas inversas, vou passar mais uma vez para o seno, para o cosseno e para a tangente, com as funções arco-seno, arco-cosseno e arco-tangente. A primeira delas, a função seno. O que quer dizer uma função inversa, né? É meio que como se a gente trocasse o x pelo y, né? A Mayara deve ter explicado isso para vocês de uma maneira um pouco mais didática, assim, mais explicativa do que seria uma função inversa. Mas só para a gente entender o que a gente precisa para entender a função arco-seno, arco-cosseno e arco-tangente. Primeira coisa para a função arco-seno. A função arco-seno, o domínio dela é a imagem da função seno, certo?
Então, se a função seno, ela me dá valores entre menos 1 e 1, eu vou ter para a função arco-seno um domínio, vou até escrever aqui um Dzinho de domínio, entre menos 1 e 1. E a imagem da função arco-seno é entre π sobre 2, entre menos π sobre 2, desculpa, e π sobre 2. Agora, por que eu tenho essa imagem aqui? Alguém tem alguma ideia? Por que a imagem da função arco-seno é essa? Se eu perguntar para vocês, qual que é o arco seno de meio? Qual que é o arco cujo seno vale meio? O que vocês me responderiam? 30 graus? Beleza. Certinho. E se alguém respondesse 390 graus? É uma volta mais 30 graus, 390 graus, certo? Mas por que a gente, quando alguém faz a pergunta, qual é o arco seno de meio? A resposta é 30 graus, ou π sobre 6, se a gente estiver falando de radianos. Por causa dessa definição de imagem aqui, ó. Como a gente tem, para um mesmo valor de seno, infinitas possibilidades de arcos que vão ter aquele valor de seno, a gente limita isso, tá? Então, ó, fazer uma circunferência trigonométrica aqui. Vou pensar só no eixo do seno. Eixo do seno. Se eu estou falando de arco-seno, eu sempre vou pegar a primeira determinação daqui ou daqui até aqui, ou daqui até aqui, que é o π sobre 2 e o menos π sobre 2. Certo? Para responder. Então, se alguém me perguntar qual é o arco seno de meio, vocês já falaram que é 30 graus, ou π sobre 6, se a gente estiver falando de radiano. Se alguém me perguntar qual é o arco seno de menos meio, eu vou falar menos 30 graus, certo? Não o 330. Vocês entendem que o 330 também pode ser? 330, né? 330. Mas por que o 330 não é? Porque o 330 é maior que π sobre 2. Para eu pegar o 330, eu saio daqui, vim para cá, vim aqui, cheguei aqui no 330. Ele é a mesma coisa que o menos 30, certo? É a mesma coisa que o menos 30. Mas a minha resposta vai ser o menos 30. A minha resposta vai ser o menos π sobre 6. Por quê? Porque está dentro dessa imagem aqui, tá? Essa imagem é definida justamente para a gente evitar que tenham infinitas respostas diferentes. Deu para entender? Quando é menos é quando a volta é retrógrada. Isso. Quando é menos é que eu estou pegando no sentido horário. E o mais, né, o padrão aí, a definição é medir no sentido anti-horário. Mas é isso, é a volta, o retrógrado que você fala, é ir contra o que a gente está mais acostumado. É exatamente isso. Então, toda vez que a gente fala de arco seno, lembra sempre, medidas do menos π sobre 2 até o π sobre 2. São essas as respostas aí. Tudo bem com arco seno? Sim? E o que
significado, né, do arco seno? Que eu falei só sobre a imagem e acabei pulando o resto. A gente tem uma função f de x igual a y, e a gente fala que essa função é o arco seno de x, o que a gente quer dizer? A gente quer saber qual é o arco cujo seno vale x. Isso quer dizer simplesmente que x é igual ao seno de y, que foi o que eu coloquei aqui. Então, essa função, ela é inversa dessa. Certo? Como eu falei, acho que vocês viram isso de uma maneira um pouco mais bonitinha com a Maiara de definição realmente de função inversa. Mas é isso. E aí, para o cosseno e para a tangente, a mesma coisa. A gente tem o arco cosseno, que quer dizer o arco cujo cosseno vale aquele valor, e o arco tangente, que é a mesma coisa, o arco cuja tangente vale aquele valor. E aí, em relação a domínio e imagem, o domínio a gente tem menos 1 até 1 da função cosseno. E aí, a imagem vai ser de 0 a π. Então, a imagem da função cosseno, círculo trigonométrico, eixo do cosseno, a imagem da função cosseno vai ser essa primeira meia volta aqui, tá? Então, eu vou responder valores dessa primeira meia volta. Então, se perguntarem qual é o arco cosseno de raiz de 3 sobre 2, é o 30 graus. Não é o 330 e nem o menos 30. É o 30 graus, certo? Porque está entre 0 e π. E a função arctangente, se eu só conferir uma coisa, se eu coloquei esse domínio e essa imagem errado, que eu acho que eu coloquei errado. Eu coloquei errado, gente. Eu troquei o domínio com a imagem aqui. É ao contrário aqui. É dos reais. O domínio é os reais e a imagem eu vou arrumar antes de colocar para vocês. O domínio são os reais e a imagem é a mesma imagem da função seno, de menos π sobre 2 até π sobre 2, certo? Alguma dúvida nessa parte teórica? Não? Eu separei 3 exercícios aqui, vou ver se dá tempo da gente fazer os 3, tá? E para envolver essas partes, para a gente finalizar e exemplificar essa última partezinha de trigonometria. Então vamos lá. Primeiro exercício. Quero que vocês associem verdadeiro ou falso para essas 4 opções, pensando simplesmente na função seno, na função f de x é igual a seno de x. Vamos lá. Primeira alternativa aqui, primeira afirmação para a gente analisar. Quando o valor de x cresce de 0 para π sobre 2, a função seno decresce de 1 para 0. Isso é verdadeiro ou falso? Se x está crescendo de 0 para π sobre 2, a função seno decresce de 1 para 0. Vitor disse que é falso. Por que é falso, Vitor? A Ju disse que é verdadeiro. Vamos pensar primeiro em círculo trigonométrico. Eu vou colocar depois o gráfico da função
seno aqui para a gente conferir as nossas respostas. Nós vamos pegar o círculo trigonométrico, eixo do seno aqui, e pensar. Se eu tenho um valor de x, um valor de um arco, que vai de 0 até π sobre 2, então vai daqui até aqui, o valor de seno ele varia entre quanto? Qual que é o seno de 0? O seno de 0 é 0. Isso. Ju, o cosseno de 0 que é 1. Lembra que o seno é o sem sono, que está em pé, certo? O seno de 0 é 0. E qual que é o seno de π sobre 2? 1. Então, ele está decrescendo de 1 para 0? Não. Ele está crescendo de 0 para 1. Então, é falso. Beleza? Próxima. Quando o valor de x cresce de π para 3π sobre 2, então só marcando aqui para vocês, de π para 3π sobre 2, o valor do seno cresce de menos 1 para 0. Verdadeiro ou falso? Vitória diz que é verdadeiro. Mais algum palpite? João diz que é verdadeiro. E aí? Vitor, Ju, qual o palpite de vocês? Professora, Oi. a primeira não é verdadeira? Por que você acha que é verdadeira primeiro? Não, calma, me perdi. Ó, tá falando. Quando o valor de x cresce de 0 para π sobre 2, a função seno decresce de 1 para 0. Se o x vai de 0 a π sobre 2, a função seno ela vai de 0 a 1 e não de 1 a 0. Ah, tá. Tá, Entendeu? entendi. O valor do seno que a gente está pensando. Eu acho que eu tava pensando no cosseno. Uhum, pode ser. A gente está falando só do seno agora. Foca só no eixo que está vertical aí. Vamos ver essa letra, essa segunda aqui. X está indo de π para 3π sobre 2. Estou pensando, gente, só no círculo trigonométrico. Depois a gente vai ver isso no gráfico de seno para vocês verem que fica até mais fácil, tá? Tentando fazer de um jeito aqui para, se vocês esquecerem total sobre função, que dá para fazer no que vocês já têm até agora. Qual é o seno de π? O seno de π é 0. Seno de π aqui é 0. E o seno de 3π sobre 2 é menos 1. Então, ele não está crescendo de menos 1 para 0. Ele está decrescendo de 0 para menos 1. Então, é falso. Isso, Vitória, é falso mesmo. Igual a primeira, falso. Entenderam? Tentem fazer a C agora. Quando o valor de x cresce de 3π sobre 2 para 2π, a função seno cresce de menos 1 para 0.
E aí, palpites? Para ser 2π, ele tem que dar uma volta e meia. Não, 2π é o final da primeira volta. 2π é aqui, ó. 3π sobre 2 é aqui, né? Onde a gente já tinha marcado. 3π sobre 2, aqui embaixo. 2π é aqui. 2π é no mesmo ponto do zero. Verdadeiro, Vitor disse, a Ju disse que é verdadeiro também. Vitória disse que é verdadeiro. Isso mesmo, gente, verdadeiro. Por quê? Seno de 3π sobre 2 é menos 1. Seno de 2π é 0. Então, realmente está crescendo de menos 1 para 0. E a última agora, quando o valor de x cresce de π sobre 2, lembrando que o π sobre 2 está aqui em cima, para π, que está aqui do lado, a função seno decresce de 1 para 0. Lembre-se sempre, o que vocês têm que pensar? Qual é o seno de π sobre 2 e qual é o seno de π? Vitor acha que é falso, Vitor acha que é falso. Mais algum palpite aí? Bruno diz que é falso também. Bom, vamos lá então. Quando x cresce de π sobre 2 para π, a função seno decresce de 1 para 0. Qual é o seno de π sobre 2? π sobre 2 está aqui em cima. Deixa eu pegar o laser, fica mais fácil. π sobre 2 está aqui em cima. Qual é o seno de π sobre 2? Seno de π sobre 2 é 1, não é? Está aqui em cima, π sobre 2. E qual é o seno de π? O π está aqui. Qual é o seno de um valor que está aqui? Não é 0? Então, essa alternativa ela é verdadeira. Quando x cresce de π sobre 2 até π, a função seno decresce de 1 para 0. Vamos ver no gráfico. Esse é o gráfico da função seno. Uma senoide, como a gente já viu. Certo? Vamos testar essas alternativas aqui, relembrar. Primeira delas, quando o valor de x, valor de x cresce de 0 para π sobre 2, então de 0 para π sobre 2, a função seno de x, decresce de 1 para 0. De 0 até π sobre 2, o que aconteceu com a minha função? Ela cresceu de 0 até 1. Então, essa é falsa. Vou até pegar outra cor aqui, para a gente fazer a B. Letra B. Quando o valor de x cresce de π até 3π sobre 2, a função cresce de menos 1 para 0. O que acontece com essa função? Daqui para cá, ela decresce de 0 até
menos 1 aqui. Letra C. Quando o valor de x cresce de 3π sobre 2, 3π sobre 2 aqui, até 2π, a função seno cresce de menos 1 até 0. Certinho. Ela cresceu de menos 1. Ela era menos 1 em 3π sobre 2. Foi para 0 em 2π. E a nossa última, quando o valor de x cresce de π sobre 2 até π, a função decresce de 1 para 0. Sim, seno de π sobre 2 é 1, seno de π é 0. Alguma dúvida? Vocês estão confundindo seno com cosseno, né? Eu confundo às vezes também. Eu acho que a gente está acostumado a pensar em seno e depois cosseno. Então a gente está acostumado a pensar também no eixo horizontal, depois no eixo vertical. Então dá meio que um bug às vezes. Mas lembre sempre daquela frasezinha lá. O seno é o que está sem sono. Então ele está em pé. Ou nos dois juntos também. Cosseno é o que está com sono, que está deitado. Então, na dúvida, faz isso que o Vitor falou. Desenha, coloca lá o cosseno, tenha certeza que o cosseno está no lugar certo. Coloca o seno lá em cima, tenha certeza que está no lugar certo. Depois que fez o círculo trigonométrico, eu olhar e falou, não, esse círculo está certo, agora eu vou resolver minha questão. Para vocês não se confundirem. Vocês sabem onde está o seno, onde está o cosseno, qual o valor de cada um. Essas coisas de confundir acontecem mesmo. Só a gente ter calma, fazer ali uma estratégiazinha para não errar na hora da prova. Mas tá tudo certo, Vitória. Calma. Vamos fazer mais uma questãozinha aqui, ó. Essa daqui foi o que eu falei para vocês dos valores máximos e mínimos de seno e cosseno, tá? É um tipo de questão que cai bastante em vestibular quando a gente está falando de funções trigonométricas, tá? Então, é uma questão bastante importante aí para a gente fazer. O que essa questão está dizendo? Que em determinado dia do mês, a maré alta de uma cidade portuária ocorreu à meia-noite. A altura de água no porto é uma função periódica, pois oscila entre maré alta e maré baixa. Tá? É a mesma coisa a gente pensar uma função seno lá, uma função cosseno. Quando está no topo é a maré mais alta, quando está na basezinha ali é a maré mais baixa. A altura da maré, a altura Y da maré, medida em metros, pode ser calculada de forma aproximada pela fórmula 1,8 mais 1,2 cosseno de π sobre 6 vezes t, em que t é o tempo em horas decorrido desde a meia-noite desse dia até o meio-dia do dia seguinte. Analise as três afirmações seguintes a respeito dessa situação. A maré mais alta é de 2 metros. A maré mais baixa é de 0,6 metros. E a maré mais baixa ocorre quando t é igual a 6 horas. Ele quer saber, dessas três afirmações, quais delas estão corretas. Vamos pensar nessa fórmula. Essa fórmula me dá a altura da maré. Então, a altura da maré, vou até copiar aqui meio de qualquer jeito, mas só para facilitar. A altura da maré é igual a 1,8. Isso ficou ótimo. Mais 1,2 vezes o cosseno de π sobre 6
vezes o tempo decorrido desde a meia-noite do dia. Então, se é 1 da manhã, esse T vai ser 1. Se é 2 da manhã, o T vai ser 2. Se é 4 da manhã, o T vai ser 4. Se é 6:30 da manhã, o T vai ser 6,5. Deu para entender o que ele quis dizer com essa questão? A gente pode colocar 6 horas na fórmula e se der 0,6, a 2 está certa. Isso assumindo que a 3 está certa também. Que a gente não sabe se a 3 está certa. A gente não sabe se a maré baixa é quando T é igual a 6 horas. Certo, Vitória? Então, se a gente tivesse certeza que a 3 estava certa, para a gente descobrir se a 2 estava certa, era simplesmente fazer isso que você falou. Só que a gente não sabe se a 3 está certa. Tá? Vou ensinar vocês como que a gente vai descobrir se elas estão certas. Coloca 0. Então, o 0 vai ser a meia-noite. Se eu quero saber a altura da maré à meia-noite, eu coloco 0. Mas eu não sei se a meia-noite ela vai ser máxima ou se ela vai ser mínima também. Ele não me deu essa informação. Ele fala que a maré alta ocorreu à meia-noite, né? Ele fala isso mesmo. Esse é uma que daria para fazer. Mas vamos pensar assim. Vamos pensar nessa função aqui. Vamos pensar se ele não disse isso. Como que eu sei qual é o valor máximo dessa função? O que esse valor me dá? Y é igual a 1,8 mais 1,2 vezes um cosseno de alguma coisa. Eu posso mudar esse 1,8? Esse 1,8 vai ser sempre 1,8, não vai? Eu posso mudar esse 1,2? Aumentar ou diminuir ele? Não posso, vai ser sempre 1,2, não vai? Mas o cosseno eu consigo mexer. O cosseno é o que varia na minha equação. Quando essa formulinha aqui vai me dar um valor máximo? Vocês concordam que é quando o cosseno for máximo? E qual é o valor máximo de cosseno? Cosseno não varia entre -1 e 1? Independente do que seja o t. Independente de qual seja o t. O cosseno de π sobre 6 vezes t, ele vai variar entre -1 e 1. Então, se esse cosseno aqui for máximo, se tudo isso daqui for o valor máximo, que for 1, a gente vai ter que y é igual a 1,8 mais 1,2 vezes 1. Vai ser 1,8 mais 1,2. Isso daqui é igual a 3. Se a gente fizer a sugestão do Vitor, colocar o 0 aqui no t, o que a gente vai ter? 0 vezes π sobre 6 é 0. Qual é o cosseno de 0? 1 facilita a conta. Exatamente. Então, toda vez que a gente tiver um problema, que a gente está falando de máximo e mínimo, e a gente tem um cosseno perdido ali no meio, você sempre tem que lembrar que a gente consegue maximizar o cosseno se o valor dele for 1, e a gente minimiza o cosseno se o valor dele for -1. O cosseno de 0 é 1, Vitória. O seno de 0 que é 0. Com sono, exatamente. Normal, confunde mesmo. Mas vocês entenderam essa lógica? Do máximo e do mínimo? Como vocês fariam a 2, então?
Bom, a gente já viu que é 1. A 2, a gente substituiria o cosseno por menos 1. Exatamente. Gente, só uma observação. A gente está fazendo o máximo é 1, o mínimo é menos 1. Mas se eu tivesse um menos aqui, ó, no lugar desse mais, a gente faria o contrário, tá? Porque, tipo, se eu fizer menos 1, isso dá mais 1, e aí eu maximizaria, tá? Só para falar para vocês que não é sempre que, se eu quero o máximo, é só botar o 1 no cosseno. Eu tenho que ver o que vai ser. Agora que eu reparei, vendo que a 1 é falsa, a gente já consegue matar. Exato. Mas vamos fazer as outras, né? Vocês falaram que eu substituí o cosseno por menos 1. Perfeito. Então vai dar 1,8 menos 1, 0,6. Essa tá certa. A 2 tá certa. E aí, a 3, o que a gente faz para descobrir o tempo agora? A gente já sabe qual é o y, né? A gente sabe que a maré é mínima quando o y é 0,6. A gente substitui e tenta descobrir o valor do t. Então, ou simplesmente substitui o cosseno, né? Cosseno de π sobre 6 vezes t é igual a menos 1. O cosseno é menos 1 quando o que está aqui dentro vale π. Então, eu igualo o que está aqui dentro a π e tem isso daqui, ó. Se eu corto o π com π, vai ficar t sobre 6 é igual a 1. Então, t é igual a 6 horas. Certo? Deu para entender como eu terminei essa questão? E aí, aquela sugestão que a Vitória deu no começo, eu substituí o 6 no t e ver se dá 0,6, é uma alternativa para a gente fazer a 2 se a gente testasse a 3 primeiro e visse que ela estava correta. Certo? Ficou alguma dúvida, gente, dessas questões? Tudo certo? Eu tenho mais uma, mas como o Léo já está esperando vocês, eu não vou segurar vocês, não. Eu vou deixar lá na Geek, junto com a listinha de material que tem. Depois vocês tentem fazer, tá? Ela é um pouco mais chatinha, tem um pouco mais de coisa, mas tá toda a resolução aqui. Achei que seria mais difícil. Parece mais difícil. Mas aqui, ó, tem toda a resolução aqui. Essa é uma questão que ela vai envolver a função arco-tangente, tá? E ela vai envolver também aquelas transformações trigonométricas da tangente que a gente viu na última aula. É uma questão bem legal para treinar essas duas coisas. Qualquer dúvida, vocês me mandem, tá bom? Tenta fazer só essa questãozinha. Qualquer dúvida, vocês me mandem até, quando vocês quiserem aí. E aí, só para finalizar, na próxima aula a gente vai começar a falar de geometria analítica, de eixo, tá? Então, se está meio perdido em trigonometria, não vou continuar a matéria. Essa parte agora não tem nada a ver com trigonometria, assim. Se precisar de trigonometria, um pouco mais para frente, para algumas coisinhas bem simples, assim, só o que é tangente. Tá? Então, para quem está meio perdido, tá uma boa hora de recomeçar. Então, a gente vai ver bastante coisa em geometria analítica agora. A gente vai falar de eixo, a gente vai falar de sistema cartesiano, a gente vai falar bastante de reta. Então, é um complemento bem legal de tudo que a Mayara já falou de reta, em função de tudo que a Nath já falou de reta em geometria. A gente vai ver um pouco mais complementado. A gente vai falar de circunferências também. E, por fim, de cônicas, tá? Tem umas listinhas lá na Geek para vocês treinarem.
E qualquer dúvida também vocês me mandem. Eu acho que eu vou mudar um pouco o jeito que tá na Geek, porque parece que como prova lá não tá muito legal. Mas, gente, sempre, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só